Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Querido irmão, querida irmã, bom dia! Que alegria estar mais uma vez chegando à sua casa para juntos refletirmos a palavra de Deus. Nesta sexta-feira, dia 26 de setembro, já chegando o finalzinho do mês, esse mês em que a igreja reserva para ser o mês temático da Bíblia, o mês em que somos convidados a refletir a palavra de Deus, a escutar a palavra e, sobretudo, praticar esta palavra que escutamos. Por isso que este mês é tão especial para nós, para a igreja no Brasil, dedicada a este tempo da palavra de Deus, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não é somente um objeto de decoração que muitas vezes utilizamos e vamos ver em tantos lares, em tantos lugares, que a palavra é algo colocado, exposto em algum lugar e aberto em algum salmo, em alguma passagem bíblica. Mas só esse lembrete para nós em que a Sagrada Escritura não é um amuleto, não é algo de decoração, mas é algo para ser lido e, sobretudo, ser vivido no nosso dia a dia. Por isso, chegando este mês de setembro, já ao finalzinho do mês, nós buscamos olhar para dentro de nós mesmos e olhar, será se nós estamos de fato vivendo a palavra de Deus que escutamos no nosso dia a dia, nós escutamos na Sagrada Escritura, na Santa Missa. Então, será se eu estou de fato vivendo esta palavra na minha vida? Então, hoje, juntos, em mais uma edição do nosso programa Fé e Vida, espaço de oração, de reflexão, de fortalecimento da nossa caminhada de fé. Então, o mês dedicado à Bíblia nos leva a essa profunda reflexão da nossa vida. É a Bíblia que ilumina nossos passos, nos ajuda a viver como discípulos missionários, como verdadeiros discípulos de Jesus. Mas para isso é preciso abrir o nosso coração para acolher o que o Senhor hoje quer nos ensinar através do Evangelho. Por isso eu já convido você já a abrir a Sagrada Escritura lá no Evangelho de de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Lucas, capítulo 9, versículo dos 18 a 22. Vamos abrir a Sagrada Escritura e abrir também o nosso coração para acolher a palavra que o Senhor tem para nós neste dia de hoje. Guardava no seu coração a palavra do Senhor, é vida, é graça e salvação. A palavra do Senhor é vida, é graça e salvação. Aleluia, 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 a palavra do Senhor, vamos todos escutar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outro que és Elias,
outros que algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, quem dizeis que eu sou? No evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, em oração com seus discípulos, ele faz uma pergunta central, que é exatamente essa: E vós, quem dizem que eu sou? As respostas, elas são as mais variadas, falando que é João Batista, Elias, outros profetas, mas Jesus, ele vai muito além. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele fala primeiro uma pergunta para a multidão. E o que é que aquele povo fala que eu sou? E depois ele dirige essa pergunta para os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu com muita fé: Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Esse diálogo nos coloca diante da nossa própria fé. Não basta repetir o que os outros dizem sobre isso, sobre esta pergunta sobre Jesus. Não é repetir sobre isso, é o que nós pensamos, o que é que nós vivemos. Não basta repetir, é preciso fazer uma experiência pessoal, reconhecer no coração quem ele é para nós. Quem é que ele é para nós? Não é repetir o que o outro fala, mas de fato o que ele é para nós. A partir da nossa experiência pessoal com Jesus, qual é? Quem é? O que ele é para nós? O que ele é para você? Hoje eu te pergunto, o que é que Jesus é para você? Responda no seu coração, não como uma repetição do que os outros falam, mas aquilo que Jesus é para você. Então esse diálogo nos coloca diante da nossa própria fé. Jesus também nos mostra que a sua missão passa pela cruz, passa pelo sofrimento, pela rejeição, morte e também a vitória da ressurreição. Ele nos ensina que seguir Cristo é assumir a lógica do amor, da doação, da entrega total. E assim, queridos irmãos e irmãs, que nós percebemos a lógica do amor, da doação, da entrega e do amor até o fim, do amor por cada um de nós. Neste mês da Bíblia, nós somos convidados a ouvir Jesus, que continua nos perguntando: quem eu sou para você? Quem sou eu na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade? Quem eu sou? Então tudo isso nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: quem eu sou? Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na minha família? Responder esta pergunta é viver a fé de forma concreta, compartilha com caridade, com amor, com entusiasmo, com compromisso com o Evangelho. Então tudo isso o Senhor continua nos perguntando, nos questionando todo dia: quem eu sou para vós? Por isso, queridos irmãos e irmãs, é preciso olhar para dentro de nós mesmos e olhar: será se nós estamos correspondendo à nossa fé? De fato, será se nós estamos vivendo a nossa fé? A fé é que nos fortalece, a fé é que nos ensina a dar passos largos, a fé, a oração, a nossa espiritualidade, que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Tantas coisas que priorizamos na nossa vida, no nosso dia a dia, e a última coisa que colocamos às vezes na nossa rotina é a oração. Já quase nas últimas horas do dia que vamos lembrar da oração. Mas a palavra é bem clara e nos ajuda e nos motiva a viver a nossa vida, a viver o compromisso com o Evangelho, não somente nos minutos finais do dia, mas sobretudo
durante todo o nosso dia que precisamos refletir sobre a nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, viver a nossa fé, viver a nossa oração, viver o nosso compromisso com o Evangelho é estar em sintonia com esta palavra na prática do dia a dia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, levemos para a nossa vida esta pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta, ela possa responder no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nas nossas atitudes, né? Então, precisamos olhar para dentro de nós e viver essa prática do dia a dia, tá bom? Então, a palavra de Deus, esta palavra que transforma vidas, quando nós escutamos e começamos a colocar em prática, porque nós não somos somente meros ouvintes desta palavra, mas nós somos convidados a ser praticantes desta palavra. E quando nós respondemos esta pergunta em que Jesus faz no Evangelho de hoje, desta sexta-feira, nós vamos entender ainda mais a urgência em corresponder com a nossa vida sobre esta palavra tão importante na nossa caminhada de fé. E no mês da Bíblia, abramos mais vezes a Escritura em nossa casa, não para deixar em um lugar de enfeite, mas para escutar, para ler, para colocar em prática esta palavra, né? A Escritura em nossa casa, a Escritura na família, na igreja doméstica, no nosso dia a dia. Meditemos os Evangelhos e deixemos que a voz de Deus transforme a nossa vida. E que Santa Teresinha, que esse mês nós celebramos no início de outubro, mas que inicia o festejo agora, ela nos ensina que amar a palavra de Deus, porque assim como ela amou, como ela viveu a palavra, a fé nas pequenas coisas, ela também nos ajude a viver como discípulos fiéis de Jesus nas pequenas coisas, colocando todo o amor nas pequenas coisas que nós podemos fazer. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós sigamos felizes a nossa vida, mas na certeza de que para alcançar a ressurreição é preciso passar pelo sofrimento da cruz, assim como Jesus. Então, muitas vezes, nós estamos passando por tantas dificuldades e às vezes não enxergamos aquilo que pode vir de melhor. Por isso que este ano a igreja nos propôs viver o ano da esperança, porque a esperança não decepciona. E a esperança é Jesus. Sigamos firmes na nossa caminhada, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às tribulações. Nós precisamos viver as alegrias de que tudo vai ficar bem, porque a esperança ela não decepciona. E ter esperança é viver a nossa fé no dia a dia. Ter esperança é viver o Evangelho no nosso dia a dia, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das tribulações. Sigamos firmes, querido irmão, querida irmã, vivendo neste testemunho de fé também dos santos que celebramos neste mês de setembro e também neste mês de outubro que já se aproxima. E que Deus continue iluminando os passos e que a palavra de Deus seja luz para a nossa vida. Mas isso é preciso praticar, esta palavra tão transformadora na nossa caminhada de fé, na nossa vida. E a nossa vida deve ser testemunho para tantas outras, porque às vezes muitas pessoas não têm contato com a Sagrada Escritura. E como diz em um dos santos muito conhecido na nossa igreja, que se preciso for, use a Sagrada Escritura. Ou seja, para dizer que nosso testemunho é uma palavra viva, é o Evangelho vivo, e deve ser assim na nossa vida. Então, olhar para você, muitas pessoas olham, e é a única palavra, a única Sagrada Escritura que é lida por ela. Então, sigamos o nosso caminho, nosso propósito de viver a graça do amor de Deus na nossa vida cotidiana. Então, querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Desejo um abençoado final de semana, cheio da graça de Deus. E falar em outubro, que já está chegando, nós teremos agora no próximo dia 12 de outubro, a Festa da Mãe de Deus. A Festa da Mãe de Deus é um evento arquidiocesano, no qual eu estou à frente e coordeno essa festa. Já é a 19ª edição desta festa aqui em nossa arquidiocese. Então, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida,
dia da padroeira nacional, da nossa padroeira do Brasil. Então, nós celebraremos iniciando uma concentração na Igreja São Benedito e logo em seguida iremos em procissão até a Igreja Catedral. Então, você é nosso convidado especial a estar conosco, a vestir a sua camisa de fé. Então, por falar em camisa, nós temos camisa disponível aqui em nossa paróquia. Possa adquirir esta camisa que deixa ainda mais bonito a nossa caminhada, esse momento tão bonito em nossa arquidiocese, que é celebrar em comunhão com o Santuário Nacional a padroeira do Brasil. Então, querido irmão, querida irmã, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês que nos acompanham, que abrem as portas do seu coração para acolher esta palavra e viver a palavra de Deus. O mês de setembro está terminando, mas a palavra deve ser presente na nossa vida cotidiana. Então, querido irmão, querida irmã, muito obrigado pelo carinho e que Deus abençoe, ilumine os passos de você, de cada um de vocês. Esta pergunta que o Senhor nos fez, possa ecoar na nossa atitude do dia a dia, correspondendo e respondendo o que o Senhor nos fez e nos faz para bem viver na nossa comunidade de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, um abençoado final de semana. Fique na paz de nosso Senhor e até o próximo programa. Um forte abraço.